Jovem humilde salvou a vida da filha de um milionário, mas o que ele fez vai te surpreender. Meu nome é Clara e, até pouco tempo atrás, ninguém sabia quem eu era. Uma garota simples, do interior, criada pela minha avó materna desde que minha mãe nos deixou e meu pai desapareceu no mundo. Cresci em uma casinha modesta no alto de uma colina, cercada por montanhas e pelo silêncio da vida rural. Meu sonho era estudar enfermagem e cuidar das pessoas, como minha avó fazia com os doentes da vila. Mas eu sabia que para uma menina como eu, pobre e invisível, sonhar alto era quase uma ousadia. Antes de começarmos essa história emocionante, gostaria de pedir que se inscreva no canal e clique na barra de hypar nos comentários. E não se esqueça, comente de onde você está assistindo, pois sua presença é muito importante para nós. Fique agora com a história. A vida começou a mudar num dia comum, quando fui à cidade vender doces que eu mesma fazia. Era assim que sustentávamos a casa depois que minha avó ficou doente. A feira estava movimentada, e eu já estava indo embora quando escutei um grito desesperado. Virei na hora e vi uma mulher correndo, em prantos, segurando nos braços uma menina pequena, inconsciente. Ela gritava por socorro, mas ninguém sabia o que fazer. Alguns filmavam, outros apenas observavam. Corri até ela sem pensar. Era uma criança, não podia simplesmente ignorar. Me aproximei, ajoelhei no chão e peguei a menina nos braços. A mãe estava em pânico, tremendo. Vi que a pequena estava engasgada, talvez com alguma bala ou alimento. Eu lembrava o que minha avó tinha me ensinado, fiz uma manobra rápida, virei a criança de lado e pressionei com cuidado. Foram segundos eternos. Até que ela tossiu forte, chorou alto e voltou a respirar. A mãe caiu de joelhos no chão, chorando e me abraçando, me chamando de anjo. As pessoas ao redor aplaudiram. E foi nesse momento que vi, ao longe, um homem muito bem vestido correndo em nossa direção. Ele afastou os curiosos e pegou a menina nos braços. Era o pai da criança. Seus olhos estavam vermelhos de desespero, mas quando viu que ela estava bem, olhou para mim com um misto de choque e alívio. Não disse nada, apenas me fitou como se tentasse entender o que tinha acontecido. A mulher, que mais tarde descobri ser a esposa dele, explicou tudo em prantos. O homem assentiu, agradeceu com a cabeça, e me ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Mas eu recusei. Disse que só fiz o que era certo. Ele insistiu, mas eu me afastei e fui embora. Aquela história para mim já tinha acabado ali. Mal sabia eu que era só o começo. 2 dias depois, enquanto cuidava da minha avó, alguém bateu na porta da nossa casa. Era um carro preto, imponente, e de dentro saiu aquele mesmo homem. Eduardo Albuquerque. Um dos homens mais ricos e influentes do país. Dono de uma rede de empresas, resorts e até hospitais. Ele veio pessoalmente me agradecer, e mais do que isso, queria me recompensar. Disse que não conseguia dormir desde aquele dia. Que ver a filha dele quase morrer foi o pior momento da vida dele, e que minha coragem e rapidez salvaram a coisa mais preciosa que ele tinha. Eu fiquei sem reação. Aquilo parecia cena de novela. Eduardo pediu para conversar com minha avó e, juntos, os dois decidiram que eu deveria aceitar a oportunidade que ele estava me oferecendo, uma bolsa integral para estudar enfermagem na capital, além de moradia e um emprego meio período num dos hospitais da rede dele. Aquilo era surreal. Eu chorei tanto. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim. Pela primeira vez, eu via uma porta se abrir. Me despedi da minha cidade com o coração apertado, mas cheio de esperança. A capital era um mundo novo. Tudo era grande, rápido, assustador. Mas eu me dedicava como nunca. Acordava cedo, estudava muito, e trabalhava o máximo que podia. O tempo foi passando, e, aos poucos, fui me aproximando mais da filha de Eduardo, a pequena Beatriz, que às vezes ia comigo para o hospital ou me esperava após as aulas com a babá. Ela me chamava de tia Clara e dizia que queria ser igual a mim quando crescesse. Só que nem tudo era simples. O hospital onde eu trabalhava era uma vitrine de vaidades, e eu, a menina do interior, não era bem-vinda por todos. Sofri com olhares tortos, cochichos e até humilhações veladas.
Algumas enfermeiras diziam que eu só estava ali por pena do patrão, que eu não merecia estar no lugar que conquistara. Cheguei a pensar em desistir. Mas quando olhava a Beatriz, ou lembrava dos olhos da minha avó se enchendo de orgulho, eu decidia continuar. Eduardo também começou a se aproximar mais. No início, era apenas gratidão. Mas com o tempo, percebi que ele estava sempre por perto. Fazia questão de perguntar como eu estava, aparecia no hospital só para me ver, deixava bilhetes e até flores. E eu, sem querer, comecei a me encantar. Não pelo homem poderoso, mas pelo pai carinhoso, pelo ser humano por trás do terno caro. Mas também sabia que havia uma barreira enorme entre nós. Ele era casado. Tinha uma vida completamente diferente da minha. E mesmo que houvesse algo entre nós, o mundo jamais aceitaria. O que eu não esperava era que tudo fosse desmoronar tão rápido. Certa noite, voltando da faculdade, recebi uma ligação de Beatriz. Ela chorava, dizendo que a mãe tinha ido embora e que o pai estava trancado no escritório, gritando ao telefone. Corri até a mansão e encontrei a menina sozinha na sala, encolhida no sofá. Subi correndo, bati na porta do escritório, e Eduardo me deixou entrar. Estava com os olhos marejados, os punhos cerrados. Ele me contou que havia descoberto uma traição. Que a esposa tinha um caso há anos e que o casamento deles era apenas aparência. Ela havia ido embora com outro homem, deixando a filha para trás como se fosse um fardo. Eduardo estava arrasado. Eu o abracei. Pela primeira vez, sem medo, sem receio. E ele chorou no meu ombro como uma criança. Naquela noite, eu dormi na casa deles. Cuidando de Beatriz, fazendo companhia a um homem quebrado. E, aos poucos, a relação entre nós começou a mudar. Passamos a jantar juntos, conversar longamente. Ele confiava em mim como não confiava em mais ninguém. E eu, já não conseguia mais esconder o que sentia. Mas quanto mais perto dele eu ficava, mais as pessoas à nossa volta se incomodavam. As fofocas começaram. No hospital, alguns funcionários diziam que eu estava me aproveitando da situação. Que logo me tornaria a nova esposa do patrão. Isso me machucava. Eu nunca quis isso. Nunca planejei nada. Só queria ajudar, cuidar, estar ali. Mas as palavras maldosas começaram a chegar até Eduardo. E então, numa tarde chuvosa, ele me chamou para conversar. Disse que, para proteger minha imagem, talvez fosse melhor eu se afastar por um tempo. Que ele precisava organizar sua vida, resolver questões do divórcio e proteger Beatriz da exposição. Eu assenti, mesmo com o coração em pedaços. Ele me abraçou forte e prometeu que tudo ficaria bem. Mas algo dentro de mim dizia que nem tudo estava tão certo assim. Voltei para minha pequena casa estudantil com o peito vazio. Não via mais Beatriz, não recebia mais mensagens. Era como se minha presença tivesse sido varrida da vida deles. E o mais cruel era que eu não sabia o porquê. Apenas o silêncio. Foi então que recebi um envelope, entregue por um segurança da empresa. Dentro havia uma carta escrita à mão por Beatriz. Ela dizia que sentia minha falta, que tinha feito um desenho meu e colado na parede do quarto. Mas também mencionava que o pai andava muito triste, e que algumas pessoas mais diziam coisas horríveis sobre mim. A carta terminava com um pedido: volta pra gente, tia Clara. Eu e o papai precisamos de você. Naquele momento, percebi que algo estava sendo escondido de mim. Que havia mais por trás daquele afastamento repentino. E eu estava decidida a descobrir a verdade. Na manhã seguinte à leitura da carta de Beatriz, percebi que não dava mais para fingir que tudo estava bem. As palavras inocentes daquela criança haviam despertado em mim uma força que eu nem sabia que tinha. Se Eduardo havia se calado, se as pessoas tinham me julgado e afastado, eu ao menos precisava da verdade. Precisava encerrar aquela história com dignidade. Voltei ao hospital onde eu havia trabalhado antes de tudo desmoronar. Não esperava reencontros calorosos, e de fato, não os tive. Alguns me olharam com espanto, outros com indiferença. Mas uma colega, Ana, uma das poucas que sempre me tratou com gentileza, se aproximou discretamente. E foi ela quem me contou o que eu precisava saber.
Clara, você foi afastada por pressão da irmã do Dr. Eduardo. A dona Regina. Ela disse que você estava se aproveitando da situação, que estava envergonhando a família. E a diretoria acatou. Aquilo me fez tremer por dentro. Eu sabia que não era aceita naquele mundo, mas ouvir em voz alta aquela acusação me fez reviver toda a dor do afastamento. Sem pensar duas vezes, fui até a sede da empresa. Esperei por horas na calçada, até que vi o carro de Eduardo chegar. Quando nossos olhos se encontraram, houve um silêncio entre nós que disse tudo. Ele me levou até seu escritório sem dizer uma palavra. Por que você deixou que me afastassem? Perguntei. Por que não me defendeu? Ele parecia mais velho, mais cansado, com olheiras profundas e o semblante abatido. Porque eu fui fraco, Clara, respondeu. Porque eu permiti que as ameaças da minha própria família me paralisassem. Disseram que, se eu não me afastasse de você, perderia investidores, contratos, reputação, e eu cedi. Como sempre cedi. Mas não passou um dia sem que eu me arrependesse. Olhei para ele, e por um instante, quase me deixei levar por aquele sentimento que ainda insistia em viver dentro de mim. Mas respirei fundo. Eu não era mais a mesma garota que ele conheceu naquela feira. Eu tinha passado por coisas demais para aceitar migalhas de amor e promessas vazias. Eduardo, eu te admirei. Te amei, sim. Mas hoje eu entendo que amor sem coragem não sustenta nada. Você teve medo do que iriam dizer. Eu, não. Eu enfrentei tudo sozinha, e continuo de pé. Agora, eu preciso seguir o meu caminho, sem você. Ele tentou falar algo, mas eu apenas sorri, me aproximei e segurei sua mão. Cuide bem da Beatriz. Ela merece um pai forte, íntegro, que a ensine a amar sem medo. E, por favor, diga a ela que eu nunca deixei de amá-la. E então fui embora. Voltei a trabalhar num pequeno hospital comunitário, onde fui recebida de braços abertos por pessoas simples, mas humanas. A rotina era puxada, mas gratificante. Me tornei a enfermeira que sempre sonhei ser, e ajudei a cuidar de quem mais precisava. Certa noite, após um plantão exaustivo, recebi uma caixinha entregue por uma paciente. Dentro, havia um desenho. Era de Beatriz, com traços infantis e um bilhetinho escrito em letras tortas: você salvou minha vida 2 vezes. Obrigada por me ensinar o que é amor de verdade. Eu nunca vou esquecer de você. Chorei sozinha naquele quarto silencioso. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque no fim, mesmo com tudo que perdi, eu havia ganhado algo maior, a certeza de que fiz o certo, que fui fiel a mim mesma e que meu amor deixou marcas, mesmo que silenciosas. E isso, ninguém poderia tirar de mim. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário dizendo o que sentiu. Sua presença aqui é muito importante. Obrigada por assistir até o final.